Olá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já acordou, você olhou no espelho e pensou, meu Deus, o que aconteceu com as minhas pálpebras? Por que estou tão inchado assim? Ou talvez tenha sentido seus dedos meio enferrujados, logo cedo ao escovar os dentes. E aquela vermelhidão no rosto parece ter se instalado para ficar, mesmo depois de investir num daqueles cremes caríssimos. Sabe o que é curioso? Muitas pessoas passam por isso sem imaginar que a alimentação pode estar acendendo um verdadeiro incêndio silencioso dentro do corpo. No meu consultório já vi vários casos de pacientes que pareciam ter envelhecido 10 anos em poucos meses, rosto inchado, dores ao caminhar, cansaço sem fim. Mas quando ajustamos a dieta, elas quase não acreditam que vem no espelho. O inchaço diminui, as olheiras somem e a pele clareia. É como se o corpo finalmente respirasse aliviado. Hoje vou te mostrar os 10 alimentos que causam inflamação, inchaço, dores e mal-estar. Mas além disso, vou revelar os 7 sinais físicos, alguns bem curiosos, que podem indicar que seu corpo está tentando se salvar. E como bônus, vou ensinar um teste simples que quase ninguém conhece para você descobrir se um alimento específico está sabotando sua saúde. Fique comigo até o final para descobrir. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Compartilhando, você ajuda mais pessoas, então compartilha aí. E me conta, você já desconfiou que sua alimentação possa estar prejudicando seu bem-estar? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo. Vamos lá. Com o passar dos anos, inflamação crônica, aquela que não faz barulho, mas vai desgastando seu corpo por dentro, seu bem-estar dia após dia, não se limita apenas às dores que você sente ou alterações visíveis, nem aquelas doenças confirmadas por exames. Ela deixa pistas sutis no seu corpo. Assim como um paciente meu que só descobriu um problema cardíaco por meio de um sinal na sua orelha, o famoso sinal de Frank, existem outros 7 sinais menos conhecidos que podem indicar que seu corpo está reclamando da sua dieta. Se você notar algum deles, pode ser hora de rever o que está colocando no seu prato. Primeiro sinal, língua com revestimento espesso ou língua geográfica. Já reparou que se sua língua anda esbranquiçada, amarelada ou cheia de manchas vermelhas estranhas, parecendo um mapa? Pois é, essa língua pode refletir problemas lá no intestino, a disbiose, sugerindo que algo está causando inflamação interna. Uma alimentação que promove inflamação no intestino pode alterar o equilíbrio da microbiota intestinal e oral, deixando a língua com esse aspecto. Segundo sinal, unhas fracas, esbranquiçadas ou manchas brancas. Unhas são como as janelas para a nossa nutrição interna. Se elas ficam quebradiças, ondulam ou apresentam pontinhos brancos persistentes, isso pode indicar que seu corpo não absorve bem os certos nutrientes. O que pode atrapalhar essa absorção? Uma das coisas é a inflamação subclínica deixada por determinados alimentos. Mexendo na dieta e reduzindo a inflamação, a saúde das suas unhas costuma melhorar. Terceiro sinal, pele avermelhada, rosácea ou vasinhos visíveis no rosto. Sabe aquela cor bem vermelha, como um tomate que não desaparece? Por mais que você tente disfarçar com maquiagem ou cremes caros, uma paciente minha jurava que era apenas timidez, mas ao mudar a alimentação, o corado constante sumiu. A pele, afinal, é o espelho do que acontece por dentro. Quarto sinal, inchaço no rosto, pálpebras. Aquele rosto inchado não é mera retenção de líquido. Pode ser que seu sistema linfático esteja reclamando dos alimentos que inflamam e atrapalham sua circulação. Ao cortar certos vilões, muitos acordam com o rosto mais descansado e bem mais leve. Quinto sinal, acne no queixo, na mandíbula, em adultos. Espinhas depois dos 30, 40 anos não são mera coincidência. Ao eliminar certos alimentos inflamatórios, sua pele se acalma e a acne tardia dá adeus. Às vezes não são só os hormônios que estão loucos. O corpo conversa com a gente e às vezes essa conversa aparece na forma de espinhas insistentes. Sexto sinal, dores articulares logo ao sair da cama, acordar e sentir o joelho duro, os dedos rígidos, como se o corpo tivesse enferrujado durante a noite. Sabia que dores nas articulações, especialmente pela manhã, podem indicar inflamação generalizada? Muitos acham que isso é coisa de idade e pode ser, mas menos inflamação, mais mobilidade. Sétimo sinal, olheiras persistentes, aparência cansada mesmo tendo dormido bem.
Conheço gente que dorme 8 horas por noite e ainda assim parece exausta. Ao equilibrar a dieta, as olheiras diminuem e o olhar fica mais vivo. A circulação melhora, os vasos contraem menos e isso reflete direto na sua expressão matinal. Você chega a gastar rios de dinheiro em corretivos? Às vezes a solução está no seu prato e não na prateleira do seu banheiro. Já reconheceu alguns desses sinais? Se sim, não se preocupe, existem caminhos para reverter esse quadro. E claro, compartilhe já com alguém que sabe que vem sofrendo com isso. Agora vamos ao ponto crucial. Quais são os alimentos que, quando consumimos em excesso, funcionam como combustível para a inflamação interna? 10º alimento, óleos vegetais refinados. Sabe aqueles óleos de soja, milho, canola, que antes eram baratinhos e hoje são cada vez mais caros? Além de pesarem no bolso, eles desequilibram a balança entre gorduras do bem e do mal dentro do seu corpo. Esses óleos são ricos em ômega 6, que sem o contrapeso de gorduras mais saudáveis, como o ômega 3, podem alimentar um cenário inflamatório com pele irritada, dores ao acordar, baixa libido e cansaço inexplicável. 9º alimento, carnes processadas, salsicha, linguiça, presunto. Quem nunca recorreu a um desses para um lanche rápido? O problema é que esses produtos vêm carregados de conservantes, substâncias químicas que inflamam o organismo, causam inchaço, desconforto e até impactam no seu humor. 8º, laticínios convencionais ultrapasteurizados. Nem todo leite é ruim, mas o nível de processamento faz diferença. Pesquisas mostram que o tratamento industrial intensivo do leite pode alterar a estrutura das suas proteínas e gorduras, afetando o modo como o organismo reage a ele. Em estudos de laboratório, observou-se que o processo de pasteurização tradicional parece manter um perfil anti-inflamatório, ou pelo menos similar ao leite não processado. Já o leite UHT, o ultrapasteurizado, pode induzir ao aumento de produção de substâncias pró-inflamatórias em células intestinais. Em outras palavras, quanto mais o leite é forçado a se adaptar às prateleiras, prolongando a validade e alterando sua natureza original, maior a chance do seu corpo reclamar com inchaço, estufamento, sinais sutis de inflamação. Se você toma esses laticínios e vive se sentindo pesado e desconfortável, pode ser hora de experimentar versões menos processadas, mais frescas ou fermentadas, que costumam ser melhores aceitas pelo seu organismo. 7º, farinhas brancas, pãozinho no café da manhã, massa no jantar, bolinho no lanche. Farinha refinada entra no organismo rapidamente, causando picos de açúcar no sangue. E o sobe e desce constante estimula respostas inflamatórias que podem se manifestar em rigidez articular, rosto inchado e até manchas na pele. Ao trocar pelo integral de verdade, você dá ao corpo um combustível mais estável e menos incendiário. 6º, açúcar e xarope de milho e frutose. Claro que eu ia falar do açúcar e do xarope de milho rico em frutose, presente em muitos produtos industrializados. São como faíscas que acendem a fogueira de inflamação. Cada golinho de refrigerante ou mordido um doce cheio de açúcar pode alimentar o desequilíbrio, resultando em olheiras persistentes e até dores de cabeça. 5º, sucos de fruta industrializados. Quem olha um suco de caixinha pode até imaginar algo saudável, mas a realidade é que ali falta fibra e sobra açúcar. Sem a rede de proteção de fibras, o açúcar entra rápido no organismo, bagunçando o equilíbrio interno e inflamando aos poucos. 4. Frituras. Quando o alimento é mergulhado em óleo quente, geralmente aquele óleo já mal tratado pelo uso, forma compostos que irritam o organismo. Pastéis, coxinhas, batatas fritas são deliciosos, mas perigosos em excesso. 3º, ultraprocessados com aditivos químicos, biscoito recheado, salgadinhos, molhos prontos. Acabei de fazer um vídeo sobre alimentos ultraprocessados. Assista, vou deixar o link lá no final. Esses são formulados em laboratório para ter sabor irresistível, mas quase sempre traz um pacote completo de aditivos químicos. Esses aditivos se acumulam e desregulam o intestino, a circulação e os sinais que seu corpo envia. Resultado: inflamação silenciosa. Segundo, cereais matinais açucarados, barrinhas, fitness. Bem, eles vendem como saudáveis, mas muitas vezes são mais parecidos com doces disfarçados de comida matinal. Açúcar, corantes, conservantes, tudo isso mexe com a nossa microbiota intestinal e estimula inflamações. Você pensa em estar cuidando da saúde, mas o corpo diz o contrário. E primeiro, carnes chamuscadas, aquela casquinha queimada de churrasco. Pois é, na verdade é um coquetel de
de compostos inflamatórios. Esses compostos, chamados AGEs, criam uma espécie de ferrugem interna que podem se refletir em dores articulares, fadiga e uma aparência mais abatida no espelho. Mas veja bem, nenhum desses alimentos precisa ser banido para sempre. Mas entender o que eles fazem internamente ajuda você a escolher com mais consciência. Diminua, substitua por versões mais naturais e observe seu corpo reagir. Com o tempo você vai notar a pele mais uniforme, as juntas menos doloridas e a mente mais clara e afiada, ou seja, seu corpo vai estar se recuperando e voltando a prosperar. Calma, você não vai viver de vento ou da luz. Existem soluções simples que já transformaram a vida de muitos pacientes. Como reverter a inflamação e aliviar as dores? Aposte em anti-inflamatórios naturais, abacate, frutas vermelhas, peixes ricos em ômega 3, pode ser sardinha, cúrcuma, gengibre, chá verde. Pessoas que trocam venenos ocultos por esses alimentos costumam acordar sem aquele inchaço no rosto e sem aquelas dores medonhas. Também substitua grãos refinados por integrais, de verdade, arroz integral, aveia, quinoa. Faça seu pão, sua broa em casa com grãos integrais. Ao fazer essa troca, muitos relatam sentir o corpo mais leve e é bem mais gostoso, fala sério, né? Marinar carnes para evitar compostos tóxicos, temperar as carnes antes de ir ao fogo, usando limão, alho, ervas, pode fazer toda a diferença. Há estudos indicando que marinar com alecrim ajuda a reduzir compostos tóxicos formados durante o cozimento em altas temperaturas. Tente, assim você diminui o impacto inflamatório. Fortaleça sua flora intestinal. Kefir, iogurte natural, kombucha, o intestino equilibrado reflete uma pele melhor, rosto mais calmo e cabeça mais leve. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como melhorar a flora intestinal, escreva aqui embaixo que eu faço. Hidrate-se bem, beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo equilibrado, favorecendo circulação, auxilia a função intestinal e dá suporte ao corpo na tarefa de limpar as substâncias inflamatórias. Pode ser água com limão, água com gás. Uma boa hidratação faz diferença na aparência da pele, no nível de energia e até na sensação de leveza ao acordar. Também durma bem e mexa-se. Sono ruim e sedentarismo também inflamam. Descanse melhor por algumas noites e depois me conte se suas olheiras não diminuíram. Acrescente movimento à rotina, pode ser uma caminhada ou alongamentos leves. É quase mágico ver como pequenas mudanças transformam o corpo como um todo e também sua mente. Eu sei que pode parecer simples, mas acredito, pequenas mudanças geram impactos enormes. Agora, aquela dica prometida, quase um segredo do consultório. Esse teste simples pode ajudar você a perceber se um alimento específico está gerando reações ocultas no seu organismo. Não é um diagnóstico médico, mas serve como um farol amarelo, indicando que vale a pena ficar atento ao que você coloca no seu prato. Preparado? Ele é o Coca Pulse Test. Primeiro, fique 2 horas de jejum. Assim você zera o cronômetro do seu metabolismo e garante uma linha de base mais estável. Conte seus batimentos cardíacos por 1 minuto em repouso. Anote seu valor inicial, ele será a sua referência. Como alimento suspeito, por exemplo, aquele pãozinho branco que você acha que pode estar te fazendo mal, não precisa exagerar, apenas o suficiente para observar uma possível reação. Após 15 a 20 minutos, conte os batimentos de novo. Mantenha-se em repouso, claro, relaxado, assim como na primeira contagem. E compare os resultados. Se subirem mais de 10 a 12 batimentos por minuto em relação ao valor inicial, pode ser um indício de que seu corpo não lida bem com aquele alimento, possivelmente disparando uma resposta inflamatória ou de sensibilidade. Mas claro, não substitui uma avaliação profissional adequada. Gostou do vídeo? Agora você sabe o que fazer, né? Curta, compartilhe. Quer mais? Vou deixar 2 vídeos. Um sobre os alimentos ultraprocessados, que é importante entender sobre os perigos, e outro sobre os alimentos anti-inflamatórios. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!